Porque para Ele nada é impossível e que possamos nessa noite declarar para Ele que nós precisamos dEle. Jesus, eu preciso de Ti. Você pode falar nessa noite, Jesus, declare mais forte para o Senhor, Jesus, eu preciso de Ti. Amém? Vamos ler então a nossa palavra, a palavra de Deus. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21, a seguir. E nos diz assim, quem puder, em nome de Jesus, pode se colocar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o com grande multidão que o apertava. Aí nós vamos lá para o versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, veio o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, eu quero aqui, Deus, apresentar a Tua palavra em Tuas mãos, Senhor. Deus, que o Senhor venha falar conosco. Eu sei que já foi orado, Senhor, mas eu quero aqui, como pequenininha que sou, também orar e clamar a Ti, pela Tua palavra, Senhor, e dizer que o Senhor fale conosco, e te pedir que o Senhor fale conosco. Eis aqui a Tua serva, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que eu diminua e Tu cresças, que o Senhor repreenda, Senhor, todo impedimento, em nome de Jesus, toda frieza, tudo que vem para tentar impedir, Senhor, de aprender da Tua palavra, de ouvir a Tua voz, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, mas que possamos, Senhor, sair daqui regozijados, cheios da Tua presença, da Tua unção, do Teu Espírito Santo, e cheios da Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra fala sobre a filha de Jairo, né? E como nós podemos ver, a palavra do Senhor nos fala que passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, como sempre, né, irmãos? Porque por onde Jesus passava, a multidão acompanhava Jesus, né? A gente sempre ouve a palavra do Senhor falando sobre isso. Porque por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia, não é?
algum milagre acontecia. Né? Jesus não passava por acaso. E quando Jesus passava, alguma coisa tinha que acontecer. Era uma libertação de um endemoniado, era a cura de um enfermo, não é? Era uma porta, ressuscitava os mortos. Então, milagres, prodígios e maravilhas, Jesus, ele operava. E a multidão estava ali esperando Jesus chegar para ver o que iria acontecer nesse momento. E nós sabemos que quando tem multidão, tem gente de todo jeito, né? Tem gente de todo jeito. Tem gente que quer milagre, tem sim, tá ali esperando Jesus em busca do milagre. Como Jairo, né? Jairo estava ali esperando Jesus em busca de um milagre para sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. E também tinha pessoas ali só para observar, pessoas para dar risada, pessoas para sair comentando. Não é assim? Onde tem gente de todo jeito, mas Deus sabe, Jesus também sabia, porque Ele conhece, né? Cada um de nós. E, no entanto, Jesus, Ele não deixou de ir fazer aquilo que Ele tinha para fazer naquele lugar. E foi grande coisa que Deus operou na vida daquela filha do homem, né? Do principal da sinagoga, como fala ali na palavra do Senhor. Chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Então, ele era um dos principais. Ele era uma pessoa importante, né? Ele conhecia das leis. Ele era uma pessoa muito importante. E ele chegou naquele lugar e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Prostrou-se aos seus pés. Ele se prostrou nos pés de Jesus. Talvez por seu status, ele pudesse, né, não fazer isso. E talvez ele poderia dizer, não, eu vou lá ver, mas não precisa me prostrar, ajoelhar. Não, eu sou importante, não vou fazer isso não, eu vou passar vergonha na frente de tanta gente. Talvez tem pessoas assim. E no meio de nós também existem pessoas assim que têm vergonha de adorar, vergonha de glorificar, de abrir a boca, de dar, né, de exaltar o nome do Senhor, vergonha de chorar na presença do Senhor. Tem, porque pensa, eu não sei o que é que o outro vai pensar de mim, porque eu estou chorando, porque eu estou glorificando. Não importa, é você e Deus. A sua adoração é para Deus. Você veio buscar a Deus. Então não importa quem esteja do teu lado. Não importa quem esteja à direita, à esquerda, atrás, à frente. Não importa. Importa quem você veio buscar. É o teu milagre que você veio buscar. Então você precisa descer. Você precisa adorar. Você precisa glorificar. Se for para chorar, chore. Se for para ajoelhar, ajoelhe. Porque você está dando o melhor para Deus e se derramando diante dEle. Louvado seja Deus. E Jairo, ele se prostrou diante de Jesus naquela hora. Ele mostrou para nós uma humildade. Ele foi ali com essa atitude dele, demonstrando que ele precisava de Jesus, né? A humildade dele diante de Jesus. Ele não estava nem aí para aquele monte de gente que estava olhando ele prostrado diante de Jesus, porque ele precisava de um milagre. E só ele sabe um milagre, só ele sabe tudo que ele já tinha passado para chegar até ali. Porque condições financeiras, creio eu, que ele tinha. Né? Talvez ele já tenha ido no melhor médico, já tinha feito vários exames, já tinha ido para um lado, para o outro, atrás de um de outro, mas nada resolvia, o dinheiro dele não adiantava. A única saída dele ali era o médico dos médicos, que poderia curar sua filha, e era Jesus. E ele não media esforços, e ele foi ali ao encontro de Jesus, e a palavra diz que ele prostrou-se nos pés de Jesus. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que ele rogava-lhe dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos para que sare viva. A filha de Jairo estava muito enferma, estava à beira da morte.
Então ele precisava que Jesus fosse em sua casa, estendesse as suas mãos. E ele sabia, ele cria que a sua filha seria curada. Então foi grande a fé daquele homem. Ele cria que Jesus podia curar a sua filha. Então ele foi lá rogar a Jesus. E Jesus foi com ele. E seguiu uma grande multidão que o apertava. Então Jesus, ele estava indo para a casa de Jairo, para ver a filha de Jairo que estava naquela enfermidade, que estava à beira da morte, que não tinha solução, que não tinha mais o que fazer, que não tinha mais o que buscar. E ele buscou e Jesus foi. Estava indo. E a multidão seguindo Jesus, não é? A multidão sempre ali, seguindo Jesus. E nesse momento a palavra do Senhor nos leva para a passagem da mulher do fluxo de sangue. Porque nesse momento dessa multidão, foi quando apareceu aquela mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Imagine que a gente está falando sobre Jairo. Sobre Jairo que estava precisando da cura da sua filha. E Jesus estava ali indo fazer este milagre de curar a filha de Jairo. E de repente, chega uma outra mulher que perecia há 12 anos com uma enfermidade, que também já havia muitos anos buscado a sua cura. Nós conhecemos essa palavra e não conseguia. E ela também foi ali, junto daquela multidão, buscar o milagre dela. Louvado seja Deus. Porque, desculpa a palavra, irmã, ela não era besta nem nada, né? Ela também queria a sua vitória. Quem não quer a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre? Então, ela foi buscar no lugar certo. Ela foi em busca de Jesus. E na hora que Jesus estava indo para a casa de Jairo, essa mulher estava lá, no meio dessa multidão. E nós sabemos de toda a história, quando essa mulher tocou nas vestes de Jesus, e ali saiu virtude. E aquela mulher, ela foi sarada, ela recebeu a vitória, ela recebeu a sua cura que ela tanto necessitava. Quando ela tocou em Jesus, né? O que Jesus falou? Quem me tocou? Né? Quem me tocou? No meio daquela multidão, né? Tanta gente. Quem foi que tocou? Agora, imagine Jairo, esperando Jesus para sua casa. E acontecendo isso tudo no meio do caminho, né? Acho que ele ficou agoniado, né? Imagino que ele ficou ali, oh meu Deus do céu, e minha filha? Oh meu Deus, e essa mulher agora que foi tocar de Jesus, e eu aqui esperando a minha vez dele ir lá em casa ver minha filha. E agora tem que parar para ver essa mulher. E eu acho que, imagino, né, que na Bíblia não fala isso, meu irmão, eu que estou aqui cogitando. Que como ele deve ter ficado agoniado, porque ele queria que Jesus fosse logo. A filha dele precisava logo daquela cura. Mas as coisas não é como a gente quer, não é? Não é na hora que a gente quer. Tem um tempo de Deus. Tem a hora de Deus. E Deus, antes de ir na casa de Jairo, precisava dar também a vitória, conceder um milagre àquela mulher do fluxo de sangue. E por isso, quando aquela mulher tocou, Jesus falou, quem me tocou? Todo mundo, mas mestre, não pergunta quem me tocou, tanta gente te toca, tanta gente, né, te aperta no meio dessa multidão. Foi quando Jesus falou assim, mas foi uma maneira diferente, né? Ela foi de uma forma diferente que ela me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, aquela mulher, ela teve fé de que se ela tocasse em Jesus, ela ia receber um milagre. E ela também estava no meio daquela multidão. Louvado seja Deus, e recebeu a sua vitória. Porque na multidão tem muita gente atrás de vitória. E ela era uma dessas que estava em busca do seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a palavra do Senhor vem nos descrevendo sobre essa passagem da mulher do fluxo de sangue. Quando chega cá no versículo 35, porque Jesus estando ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga,
a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Pense. Pense aí agora o desespero, né? Porque ele estava indo ver a sua filha que estava doente. Ela não estava morta, ela estava muito doente, à beira da morte, como diz a palavra. Mas ela não estava morta. Então ele queria que Jesus iria lá para salvar, para curar a sua filha. Mas no meio desse percurso aí veio a mulher do fluxo de sangue, tomou um tempo, né? Teve um tempo que teve que Jesus parar também para poder abençoar aquela mulher que precisava de um milagre. E nesse momento que parou, talvez, se não tivesse parado, talvez a gente falasse assim, talvez se não tivesse parado ali, dava tempo de chegar na casa de Jairo. Dava tempo, né, de curar a menina. Mas porque parou para curar a mulher do fluxo de sangue, não deu tempo. E agora? Chegou um dos principais lá da sinagoga, que vieram, né, que trabalhava lá com eles, veio dar notícia para Jairo. Que não importunasse mais o mestre. Porque não tinha mais jeito, porque a filha dele já estava morta. Irmãos, nesse momento, no versículo 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Aleluia. Jairo não respondeu nada na hora que veio aquele homem dizer para ele desistir. Dizer para ele que a sua filha já estava morta. Ele poderia desistir, falar alguma coisa. Jesus nem falou nada. Jesus ouviu o que esse homem falou para Jairo. E falou, virou para ele e disse, virou para Jairo e falou, não temas, crê somente. Por mais que veio essa notícia para ele, que a sua filha estava morta, Jesus teve uma palavra para Jairo, uma palavra de vitória, e disse para ele, não temas, crê somente. E Jesus nos ensina nessa noite que eu e você não venha temer, que venhamos tão somente crer, porque Deus, Ele é o Deus do impossível, porque Ele é o Deus que Ele age nas impossibilidades do homem. Naquilo que não tem jeito, naquilo que não tem solução. Por mais que as pessoas venham, desiste. Para de importunar. Para de orar, menina. Tanto tempo tu ora por essa vitória que tu quer e nada acontece. Para que tu vai orar mais? Para que tu vai para a igreja? Para quê? Muitos querendo lhe parar. Muitos querendo que você deixe de receber a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre. E Jesus disse, não temas, crê somente, creia, porque Deus, Ele é o Deus que pode todas as coisas. E assim Ele falou para Jairo, não temas, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Mais ninguém. Muita gente estava ali, inclusive outros discípulos. Mas nesse momento, Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para que fosse à casa de Jairo junto com ele. E tendo chegado na casa do principal da sinagoga, na casa de Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Jesus viu quando chegou ali logo. Porque a gente sabe quando acontece uma morte, né? Uma morte, né? Principalmente, a morte de qualquer jeito é uma morte. Já é doloroso, já é triste. E principalmente uma morte inesperada de uma criança. Né? Imaginemos o alvoroço, o desespero daquelas pessoas. Entretanto, Jesus disse, por que esse alvoroço? Por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus perguntou, por que esse alvoroço? Por que esse desespero? E Jesus pergunta para mim e para você nessa noite. Por que esse desespero? Por que
chorais? Você não crê? Em que você tem crido? Porque às vezes a dificuldade, porque às vezes as tribulações, né? As pessoas vem tanta coisa na nossa vida que é para nós pararmos, que é para nós desistirmos, que é para nós nos desesperarmos e achar que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que acabou. Enquanto a vida é esperança, meu irmão. E aqui nesse momento nem vida havia. Oh, glória, então ainda tem esperança na morte também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus falou que a menina não estava morta. Todo mundo via que a menina estava morta, com os olhos carnais. E Jesus falou, não, a menina não está morta, ela dorme. E aquelas pessoas que estavam ali fora, alguns até riram dessa palavra. Alguns até riam. Alguns criam, outros riam. A palavra do Senhor vai nos falar. E riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Então, as pessoas que estavam ali, aquele monte de gente, Jesus falou, não, quem vai entrar aqui agora só é o pai da menina, a mãe da menina e os que estavam com ele. Quem era? Pedro, Tiago e João. Só eles entraram ali para ver a menina. Agora, irmãos, voltando um pouquinho aqui sobre essa questão de que quando Jesus falou que a menina não estava morta, que ela dormia. E muitos deram risada de Jesus. Será que não tem muitas pessoas rindo de mim, de você? Quando nós acreditamos que Deus tem poder para fazer um milagre em nossas vidas? Porque onde tem gente, só sangue, né? Tem pessoas de todo jeito. Tem pessoas no meio da multidão, tem pessoas que estão na nossa casa ali, os amigos, né, alguns amigos, que a gente pensa que são amigos, mas na hora da necessidade, mas na hora do problema grave, do momento que a gente está passando ali, meu Deus, precisando do socorro, de um milagre de Jesus em nossas vidas. Tem pessoas que é de lhe dar uma palavra de vitória, de incentivo, de segurar pela tua mão, de dizer, não, Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Deus vai te abençoar. Esse quadro vai mudar na tua vida. Deus tem poder para mudar. Não, tem pessoas que dão risada da cara da gente, que ri e que nada, né? Imagino, né? Aquele povo dando risada e dizendo assim, Tá dormindo? Tá dormindo? A menina morta tá dormindo. Imagina aquele povo dando risada, nem acreditando no poder de Jesus. E olha que Jesus estava operando tantos milagres, tantos milagres Jesus já operava. Tantas pessoas já ouviam falar do milagre, já ouviam falar de Jesus. E ainda tinha pessoas que não criam que Deus, que Jesus poderia ressuscitar aquela menina. E Jesus percebeu, porque Jesus sabe de todas as coisas. Então, nesse momento, ele não quis que ninguém entrasse. Apenas o pai, a mãe e aqueles 3 discípulos que entraram com ele para ver a menina. E a palavra do Senhor diz no final, no versículo, vixe, meu óculos está uma bênção, meu irmão, 41, que tomando a mão da menina, disse, olha o que Jesus falou, Talita cumi, que quer dizer que, menina, a ti digo, levanta-te. Jesus pegou pela mão da filha de Jairo, que estava ali deitada na sua cama, como morta, e falou para ela, Talita cumi, levanta-te. Menina, a ti eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, porque ela tinha 12 anos
e assombraram-se com grande espanto. Louvado seja Deus. No momento em que Jesus falou, levanta-te, Talita cumi, levanta-te. Aquela menina, ela levantou e andou para a honra e glória do nome do Senhor. E Deus operou um grande milagre sobre a vida da filha de Jairo. Louvado seja Deus. E teve um tempo para Jesus chegar ali na casa daquela menina e fazer um milagre. E não foi porque Jesus operou um milagre naquela mulher do fluxo de sangue, perdeu tempo naquela mulher. Porque para Deus não tem perder tempo. Porque para Deus Ele age no momento certo, na hora exata. E tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, que hoje talvez nós não entendemos, mas amanhã nós saberemos porquê tivemos que passar por aquilo. O pai ali, o Jairo, né? O pai da menina, ele teve que se calar e esperar. E a resposta veio da parte de Jesus para ele. Porque se fosse ouvir a voz daquela multidão, se fosse ouvir a voz daqueles que falaram, daqueles que vieram da casa de Jairo, dizer para ele que a sua filha estava morta, que não incomodasse mais o mestre. Se ele fosse ouvir isso, ele teria desistido, ele teria voltado para trás, mas ele tão somente se calou e a resposta vem de Deus, veio de Deus para a vida dele. A resposta veio e Jesus falou para ele: crê tão somente, não temas e creia, creia, e ele creu, e louvado seja o nome do Senhor. E Jesus foi na sua casa e fez o milagre da ressurreição sobre a vida daquela menina que tinha apenas 12 anos, louvado seja Deus. E hoje em dia, meus irmãos, não é diferente, não é diferente. Por quê? Jesus mudou? Será que eu e você passa? Será que o que eu e você tem orado, clamado, será que Jesus não tem poder para fazer? Será que Ele não pode libertar aquele que está cativo? Será que Ele não pode curar o que está enfermo hoje? Será que Ele não pode abrir porta para quem está desempregado? Ele não pode restituir um casamento? Ele pode. Ele pode. Porque Ele pode todas as coisas. Porque Ele não mudou. Porque Ele continua sendo o mesmo. Mas os nossos pecados é que tem feito separação entre nós e Deus. A nossa descrença. Porque por se aumentar a iniquidade, né? O amor de muitos se esfriaria. E nós temos muitas vezes se esfriado. Estamos deixando de crer. Deixando que há um Deus que pode todas as coisas. E nos desesperamos. E Jesus fala, como falou na sua palavra: para que esse desespero? Por que chorais? Por que pranteais? Por que estáis desesperados? É difícil? É, mas não é impossível. Não é impossível, porque existe um Deus que faz o impossível acontecer. Se eu e você crer, se eu e você descer, se humilhar, nos prostrarmos, como Jairo, ele prostrou logo de primeira. Ele se prostrou diante de Jesus, em busca do seu milagre, sem vergonha, sem medo. Não nem aí para o que os outros vão falar. O que importa é que eu quero Jesus. O que importa é que eu quero o meu milagre. Então, você também precisa nessa noite entender. Eu também preciso entender. Se nós não buscarmos a Jesus, somos nós que ficamos sem. Sem Jesus, sem milagre, sem bênção, sem tudo que Deus tem para nossas vidas, sem o amor, a presença, sem a nossa salvação. Nós que precisamos. Então, nós que temos que nos derramar, nós que temos que nos prostrar, que nos humilharmos diante do nosso Deus e clamar e a cada dia por aquilo que nós precisamos, colocar nas mãos do Senhor, esperar no tempo do Senhor, porque também não é do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. As pessoas lá fora podem não entender por que ainda não aconteceu,
Mas não é para entender, é para a gente esperar. Porque no momento certo o Senhor vai agir. Se eu e você crer, então somente no momento certo Ele vai fazer o milagre que eu e você precisa. Ele vai operar um milagre. Então que possamos crer que Ele é a cura, que não há outro Deus como o nosso Deus, que não há outro Senhor como o nosso Senhor, e que possamos confiar nele, esperar nele a cada dia, que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, continuar buscando a sua face, continuarmos a cada dia nos santificando diante dele, pedindo a ele misericórdia de nossas vidas, que ele possa a cada dia aumentar o amor, o nosso coração por ele, de estarmos na sua casa, de estarmos na sua presença, que nada lá fora venha dar mais vontade em nós de estar do que na casa do Senhor e na presença do Senhor, que nossos olhos estejam abertos espiritualmente para entendermos que nós precisamos dEle, que nada somos sem Ele, porque Ele é o Deus que age nas impossibilidades, Ele é o Deus que age quando não tem mais jeito, quando a gente não tem para onde recorrer. Às vezes já fomos para médico, às vezes já fomos conversar com um, com o outro, muitas vezes atrás de amigos. E ninguém entende. E ninguém resolve. E ninguém te ajuda. Às vezes são os processos que temos que passar. Para entender que nós precisamos de Deus. E somente Ele é que tem poder para mudar a nossa história. E somente Ele é que tem a última palavra. Louvado seja Deus, porque a última palavra não vem do médico. A última palavra não vem do juiz. A última palavra para nossas vidas vem de Deus. E é Ele quem decreta. E é Ele quem faz. Não há nada que Ele não possa fazer. Nada que Ele não possa ver. Então somente se derrame diante dEle. Continua buscando a sua presença. Se humilhando, orando, jejuando. Buscando de Deus. Não importa os outros, irmãos. Mais uma vez eu falo. Não importa os outros. Não importa a multidão. É você e Deus. Ó, irmãos, a salvação é individual. Naquele grande dia, sou eu e Deus. É você e Deus. Então não importa que fulano não busca. Não importa que cicrano não adora. Não importa que fale. Não importa que aconteça. Não importa. É você e Deus. No mais nós temos que orar. Entregar na mão de Deus, porque no tempo certo Ele fará. Então eu quero dizer para os irmãos que louvado seja o nome do Senhor, creia tão somente, seja qual for a situação, seja qual for o problema, porque Deus é Senhor do tempo e porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor. Louvado seja Deus.